Paz do Senhor, igreja, amém? Estou achando vocês muito quietos hoje. Que jovem geralmente é barulhento, né? Mas hoje vocês são muito quietos. Mas, amém. Que hoje você possa fazer do seu coração uma terra fértil. Porque o Senhor, Ele fala sempre, independente de quem está aqui. O Senhor, Ele fala sempre. A diferença é você estar com o seu coração aberto ou não. Você fazer do seu coração uma terra fértil ou não. Se você quiser que seu coração hoje seja uma terra fértil, assim será. Vai ser somente você ouvir a palavra do Senhor e você colocar ela em prática. Então eu profetizo que hoje você vai receber força do Senhor para você colocar essa palavra em prática. Pode parecer uma palavra não muito fácil, mas o Senhor que vai te capacitar para você viver ela. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 10. No capítulo 10, no versículo 17. Diz assim: o jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui, se a gente for pegar a vida do jovem rico, eu imagino que ele era alguém que tinha muito, muito, muito dinheiro. E se a gente for analisar isso, assim, dentro de um padrão, a gente falaria que o jovem rico, ele era uma pessoa excelente. E acredito que vocês vão concordar comigo. Porque aqui, onde a gente acabou de ler, fala que ele não mentia, que ele não furtava, que ele honrava os pais dele, que ele amava o próximo como a ele mesmo. Hoje em dia, se você for colocar isso na balança, é um diferencial enorme. Porque é muito difícil hoje em dia você encontrar uma pessoa que é fiel. É muito difícil hoje em dia você encontrar uma pessoa que ela é fiel assim em todos os aspectos da vida dela. Com os pais, nos relacionamentos dele, é difícil. Então, quando a gente encontra uma pessoa assim, o que a gente fala? Aquela pessoa é um exemplo. E se o jovem rico, ele vivesse na nossa geração, muito provavelmente a gente ia olhar para ele e ia falar o quê? Aquele jovem é um exemplo. Aquele jovem é um jovem admirável. E também, muito provavelmente, a gente ia olhar para ele e ia falar assim: ali vai um discípulo de Jesus. Não concorda comigo? Sim ou não? Você não acha que ele se parece um pouco, pelo menos, com os discípulos de Jesus? Porque ele fazia tudo certinho. Mas ele só se parecia, ele não era um discípulo de Jesus. Apesar das qualidades daquele jovem, apesar dele ter uma boa intenção, porque a gente acabou de ler aqui que ele foi perguntar para Jesus o que ele poderia fazer para ele herdar a vida eterna. Ele tinha uma boa intenção dentro do coração dele. Ele tinha princípios, mas ele não era um discípulo de Jesus. Porque, como a gente viu aqui, ele não estava disposto a abrir mão, a perder algo para ele se tornar um com Jesus. Ele não estava disposto. E para a gente se tornar um com Jesus, o que a gente precisa para seguir ele? Deixar, abrir mão, perder. E o jovem rico, ele não estava disposto a fazer isso. E o Senhor falou muito comigo aqui através dessa palavra. Que tem muitos jovens, muitas pessoas que são os jovens ricos da sua geração.
Pessoas que são satisfeitas em irem para a igreja. Uma pessoa boa, uma pessoa bem educada, uma pessoa que ajuda os velhinhos a atravessar a rua, uma pessoa que tem alguns princípios, mas pessoas que não estão dispostas a abrir mão de nada. Pessoas que querem ganhar a Cristo, assim como o jovem rico, mas que não querem perder nada. E aí eu trouxe aqui a vida do jovem rico para a gente examinar. A Bíblia fala que a gente tem que examinar a nós mesmos, mas a gente pode falar da vida do jovem rico, ele já morreu mesmo, então a gente pode falar da vida dele. Então a gente vai usar a vida dele. E aí, através da vida dele, você examina você. Olha para você e vê se você, em alguma coisa, você se parece com um jovem rico. Se você identificar que você se parece em alguma coisa com ele, você pode pedir para o Senhor misericórdia. Agora, se você examinar a vida do jovem rico e você chegar à conclusão de que você não se parece, então, glória a Deus, aleluia. Pede para o Senhor continuar te conservando, te dando força para você continuar renunciando na sua vida. Amém? Amém? E aí, eu trouxe 4 erros que o jovem rico cometeu. Para a gente aprender com os erros dele e a gente não cometer isso na nossa vida. Então, se você estiver anotando, o primeiro erro, o jovem rico, ele queria estar, mas ele não queria ser. O jovem rico, ele queria estar na ressurreição com Cristo, mas ele não queria se tornar um com Cristo. Se tornar um com alguém é uma coisa um pouquinho difícil. Quem é casado sabe. Você faz parte não só das alegrias, das coisas boas daquela pessoa. Você começa a fazer parte do sofrimento também. Quando aquela pessoa sofre, você sofre junto. É impossível a pessoa sofrer e você não entrar no sofrimento dela. Você se tornar um, é você, muitas das vezes, a maioria das vezes, você abrir mão dos seus interesses em prol do interesse da outra pessoa. Isso é fácil, gente? Responde aí pra mim, sim ou não? Não, gente, sim ou não? Isso não é fácil. E o jovem rico, ele entendia isso que não era fácil, tanto que ele não quis abrir mão das riquezas dele. Ele preferiu continuar com uma devoção superficial. Porque quando você tem um relacionamento superficial, você não precisa abrir mão de nada. Você não precisa fazer nada, porque é uma coisa superficial. E ele poderia entrar num relacionamento profundo com o Senhor. Mas para isso ele precisava abrir mão das riquezas dele, e ele não quis. E tem muita gente que não entra num relacionamento profundo com o Senhor, porque sabe que para isso vai precisar abrir mão de algumas coisas. E aí, abrir mão de algumas coisas, a gente quer? A gente não quer. Geralmente a gente quer ganhar. A gente é uma geração muito competitiva. E eu acho que eu não sou competitiva, mas meus amigos falam que eu sou competitiva, então tá bom. Mas geralmente a gente é muito competitiva, a gente nunca quer perder, a gente sempre quer ganhar. Então, quando é pra gente perder alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, a gente nunca quer. Mas com o Senhor não tem como entrar num relacionamento profundo sem você abrir mão de algumas coisas. Eu fui procurar o significado de superficial. Superficial é algo que não tem profundidade. Se você pular num oceano, dependendo daquilo que você estiver segurando, você não vai afundar. Você não vai fundo. Isso é física. Você não vai fundo. Por exemplo, se você pular, você estiver segurando numa porta, você vai boiar. Com Cristo é a mesma coisa. Não tem como a gente entrar num relacionamento profundo com o Senhor segurando em algumas coisas. Segurando nas nossas próprias opiniões sobre o mundo, porque nós vou me incluir nos jovens agora. Nós jovens, a gente tem muitas opiniões sobre tudo, sobre o mundo, sobre como o mundo deveria ser, como a gente acha que é mais justo. A gente tem muitas opiniões e às vezes se a gente não se desprender das nossas opiniões, a gente não vai conseguir entrar num relacionamento profundo com o Senhor. Se a gente não se desprender das nossas desculpas, da nossa falta de tempo, a gente não vai conseguir entrar num relacionamento profundo com o Senhor. Na verdade, falta de tempo, se a gente for parar para pensar, ela não existe. O tempo tem 24 horas. E não é que o tempo falta, é você que não sabe se organizar, é a gente que não sabe se organizar. E se você tem um Senhor como a primazia da sua vida, nunca vai faltar tempo para Ele. Só que o que a gente faz? A gente se pega nessas desculpas para não entrar num relacionamento profundo. Para a gente não conhecer o Senhor. Para a gente não orar pelo menos 30 minutos do nosso dia. Para a gente não pegar
Bíblia e querer conhecer o Senhor um pouquinho mais. Então não tem como a gente ter profundidade, preferindo viver um relacionamento superficial. É muito mais fácil viver um relacionamento superficial. Por isso que o jovem rico escolheu isso. É muito mais fácil a gente pegar e querer seguir o Senhor só fazendo aquilo que é fácil. E o que é fácil para a gente hoje? Viver um evangelho que é adaptável à nossa vontade, que é adaptável às nossas preferências. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você reflita aí por 2 segundos. A sua vida, o evangelho que você tem seguido, ele tem sido fácil? A sua vida tem sido calma, tranquila, comum? Se a sua vida tem sido fácil, tranquila, comum, pode ter certeza de uma coisa. Provavelmente, você não está sendo um com o Senhor. Porque se você for analisar a Bíblia, se você for ver aqueles que seguiram a Jesus, a vida deles viraram praticamente de ponta cabeça. Tiveram que abandonar tudo, eles foram perseguidos. Vai ver depois como que eles foram mortos. A vida deles foi completamente transformada. Muitas das vezes, se você olhasse, parecia que era um caos. Mas porque eles resolveram entrar num relacionamento profundo com o Senhor. Mas o que acontece com a gente? Assim como o jovem rico, a gente prefere vestir uma roupagem superficial para viver um evangelho muito mais fácil, uma vida muito mais fácil. Porque é muito fácil a gente vir para a igreja nos domingos. É muito fácil a gente postar um versículo no nosso status do WhatsApp, às vezes, só para parecer que a gente é um pouquinho mais crente. É muito fácil a gente vir para a igreja no dia de ceia tirar foto do copinho da ceia. A apóstola ama isso, tá, gente? Fica a dica. Tirar foto do copinho da ceia e postar lá no Facebook, no Instagram. Esse evangelho é muito fácil, gente. Vir para a igreja e, às vezes, uma vez ou outra, trazer uma oferta. Entrar em um ministério, pelo menos. Só para você não dizer que você está sem fazer nada. Então, pelo menos você entre em um. Esse evangelho para a gente é muito fácil. É muito fácil. Como a apóstola ministrou domingo, é muito fácil a gente pegar a Bíblia e procurar lá nela palavras que vai dizer que a gente vai vencer, que a gente vai vencer os nossos obstáculos, que a gente vai vencer, que a gente vai conquistar os nossos sonhos. Isso é muito fácil. Tanto que eu acredito que a maioria de nós gostamos da palavra de quem? De Davi. Porque Davi venceu o gigante. Gideão, que foi forte, enfrentou não sei quem. A gente gosta dessas histórias. Geralmente a gente não gosta da história daqueles que se entregaram, daqueles que morreram, daqueles que abriram mão de tudo. Porque a gente gosta daquilo que é mais fácil. É difícil a gente pegar a Bíblia e procurar lá nela uma palavra que vai trazer um entendimento daquilo que precisa morrer nas nossas vidas. Daquilo que nós precisamos perder, daquilo que nós precisamos abrir mão. Isso é muito difícil. Mas sabe o que a gente precisa entender? Que não é o Senhor que vai se adaptar a quem nós somos. O Senhor não vai se adaptar às nossas preferências. Somos nós que temos que se adaptar ao Senhor. Somos nós que temos que pegar a palavra dele e se adaptar a ela. Somos nós que precisamos viver a palavra. Não é o Senhor que precisa viver de acordo com a nossa vontade. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia. Em João 5, João 6, 55. João 6,55 diz assim: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanecem em mim e eu nele. Vou ler o 56 de novo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso aqui é se tornar um com o Senhor. Você comer da carne dele, você beber do sangue dele. Se você for ver lá em Deuteronômio 12, fala que o sangue, ele significa vida. E quando você aqui fala para você beber o sangue de Cristo, significa o quê? A vida de Cristo em você. E a vida de Cristo em você é você procurar viver como Cristo viveu.
É o Senhor vivendo em você. É você morrendo para você mesmo. Você morrendo para suas vontades. Você morrendo para os seus desejos. Você morrendo para o seu querer. Muitas das vezes a gente canta aquele louvor, já sou crucificado. Mas será que nós realmente já estamos crucificados? Porque ir para a cruz é você se tornar um com Ele. Ir para a cruz é você deixar a vida dele começar a agir em você. Só que para a vida dele começar a agir em você, você precisa morrer. Não tem como, não tem vida de Deus agindo em nós, se nós não temos morrido para as nossas vontades, para o nosso querer. A vida de Deus em nós, ela é evidenciada pelo quê? Pelo quanto nós morremos. Então eu te pergunto, tem vida de Deus em você? Isso você não precisa responder para mim, você reflete aí e você responde para o Senhor. Tem vida de Deus em você? Saiba que ela é proporcional ao tanto que você tem morrido. Amém? O segundo erro do jovem rico. O tesouro dele era terreno. Aí eu queria que você abrisse em Mateus 6. Mateus 6, no versículo 19. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Há um perigo nas nossas vidas quando nós amamos mais as coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo, elas são perecíveis. Tudo aqui acaba, tudo, até os relacionamentos. Geralmente, às vezes, a gente achar que até os relacionamentos não acabam, mas acabam. Se o seu marido falou pra você que vocês iam ficar juntos pra sempre, mentira. Porque quando você casar, quer dizer, quando você morrer, acabou, lá no céu não se dá em casamento. Então, tudo aqui nesse mundo é perecível, tudo aqui acaba. E o que o Senhor fala no versículo 21? Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E justamente por causa disso, o Senhor... Por que o Senhor falou isso daqui pra gente? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Porque o Senhor sabe que a gente, geralmente, frequentemente, nós nos movemos por aquilo que a gente ama. Então, se o nosso coração estiver nas nossas riquezas, o que a gente vai fazer? A gente vai se mover por elas. A gente vai fazer de tudo para a gente ter mais dinheiro. Se o nosso coração estiver nos nossos relacionamentos, pai, mãe, filho, namorado, namorada, amigos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de tudo para não perder eles, nem que a gente tenha que abrir mão de Jesus. Se o nosso coração estiver em status, em curtidas, o que a gente vai fazer? A gente vai vestir uma capa e ser até outra pessoa, só para a gente conseguir isso. Então, o Senhor, Ele já sabia disso. O Senhor nos conhece, Ele já sabia disso. Então, para mim, foi por isso que o Senhor falou isso. Pois onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Para mim, Ele não estava só falando de dinheiro. Ele estava falando de tudo. E aí, como o Senhor sabe que a gente se moveria por aquilo que nós amamos, eu acredito que foi por isso que o Senhor, Ele nos deu um mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo entendimento. Porque sim, o que ele quer dizer com isso? Porque o Senhor, sim, Ele é eterno. Então, se você colocar o seu coração no Senhor, você está colocando o seu coração em algo que é eterno, em algo que não é perecível. E aí você nunca vai se frustrar. O jovem rico, qual que foi o erro dele? Colocar o coração dele, fazer as riquezas dele aquilo que ele tinha de mais precioso. Talvez, acredito que o dinheiro dele era coisa assim, que deixava ele seguro.
que tal, acho que ele acreditava que poderia acontecer qualquer coisa, mas o dinheiro dele sempre ia estar ali, ele poderia comprar qualquer coisa e o dinheiro dele sempre ia dar um jeito. Então, eu acredito que o jovem rico fazia do dinheiro dele a segurança dele. Ou então, acredito que o dinheiro era para ele aquilo que fazia ele ter valor. Porque quando uma pessoa é rica, ela acha que ela é, né, a última bolacha do pacote, geralmente, tá, gente? Não é... Mas, quando uma pessoa é rica, a maioria das pessoas tenta agradar. Então, eu acho que aquilo era algo que enchia o coração dele. Ele achava que aquilo era o valor dele. E nós? Aonde está a nossa segurança? O que nós temos feito? O que em nossas vidas nós temos feito como nossa segurança? O nosso trabalho? Será que se você perdesse o seu trabalho, você ia ficar desesperada como eu já fiquei algumas vezes? Talvez a sua segurança aos seus pais, porque eles te dão tudo, então você pensa, ai meu Deus me livre ficar sem meu pai, porque sem minha mãe, sem a ajuda deles. O que você faz, o que na sua vida faz você se sentir valioso? O seu relacionamento? O seu diploma, a sua faculdade? A sua beleza? Eu acho que nós somos muito parecidos com o jovem rico. Porque é muito fácil a gente amar as coisas desse mundo. É muito fácil essas coisas que eu citei aqui, trabalho, faculdade, relacionamento, beleza, status, é muito fácil isso encher o nosso coração. Então a gente fica que nem um jovem rico, sem força, sem coragem para abrir mão. Sem força, sem coragem para falar para o Senhor, Senhor, o Senhor é mais valioso, então eu me esvazio. Nós somos muito parecidos com o jovem rico. Às vezes a gente pode até achar que não. Quando eu comecei, você pode até que você tenha pensado, eu jamais, eu abro mão de tanta coisa. Mas será que você abre mão realmente de tudo aquilo que é necessário que você abra mão? Será que você não tem feito de coisas será que você não tem feito de coisas na sua vida algo valioso mais do que Jesus? Será que você não tem colocado o seu coração em coisas, em pessoas? Será que você não tem feito de pessoas, coisas, a sua segurança? Sabe aquilo que nos dá valor? É a cruz. É a cruz que define o nosso valor. Porque foi lá que um justo morreu. Foi lá que um justo, ele pagou o preço por mim e por você. Então não há nada nesse mundo que possa definir o nosso valor se não for a cruz. Não há nada nesse mundo que possa definir o quanto nós somos valiosos, porque quem pagou o preço não foi o seu vizinho, não foi o seu irmão, não foi a sua mãe, não foi o seu pai, muito menos o seu namorado, foi Jesus. Ele que deu o seu preço. Foi Ele que falou qual é o seu valor. Então o que falta pra gente fazer do Senhor o nosso tesouro, tudo que a gente tem? Eu acho que falta a gente ir para a cruz. A gente ir para o sacrifício de Jesus. A gente entender o que Ele fez. Porque quando a gente entende o que Ele fez, sabe o que acontece? A gente não tem medo de abrir mão de nada. Quando a gente vai para a cruz, a gente entende que nela tudo que nós temos é suficiente. E que o Evangelho ele pode sustentar tudo na nossa vida. Agora, enquanto a gente não vai para a cruz, enquanto a gente não entende, sabe o que acontece? A gente fica em cima do muro. Não sei se você já subiu em cima de um muro e o muro é tão alto que lá do outro lado tem uma pessoa falando para você, vem aqui, pula, pula. Vem, não é tão alto não, mas você está tão sem coragem que você fala, eu vou nada. E você fica lá, vou, não vou, me jogo ou não me jogo. É exatamente assim com a gente. A gente fica em cima de um muro. Abro mão ou não abro mão? Deixo ou não deixo? Mas se você deixar, se você resolver se jogar, saiba que a cruz, ela é o suficiente. Amém? Agora o terceiro erro do jovem rico. Não reconhecer o seu real estado. Aqui, lá em Marcos, deixa eu abrir aqui de novo. Aqui em Marcos 10, que é a história do jovem rico. Quando a gente lê assim, ó. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção
e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se você for parar para pensar aqui, prestar atenção aqui num detalhe, o jovem rico, quando ele viu Jesus, ele saiu correndo. E por que eu entendo que ele saiu correndo? Porque o jovem rico achava que ele estava tirando nota 10. Eu acredito que ele pensou assim: eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu não furto, eu não minto, eu faço tudo que a palavra diz, tudo que os mandamentos diz. Então, eu acho que ele acreditou que ele estava fazendo tudo certo. Então, quando ele perguntasse para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus ia falar para ele? Você não precisa fazer nada. Tudo que você já faz já está ótimo, já é o suficiente. Ele achou que ele estava tirando 10. Então, ele falou: vou perguntar para o professor. Porque sabe quando você sabe que você fez você tirou 10 na prova? Você fez a atividade certinho. E você, o professor vai me elogiar. E aí você corre lá e fala assim: professor, e aí, quanto que eu tirei? E aí, professor, fui bem? Eu acho que o jovem rico ele fez a mesma coisa. Ele achava que ele estava tirando 10, que ele estava muito bem, e ele foi correndo perguntar para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para me herdar a vida eterna? Para mim, ele só esperava receber uma resposta: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Porque era isso que Jesus falava para quem era fiel. Mas o que Jesus responde? Venda tudo que você tem. A resposta de Jesus foi bem na ferida do jovem rico. Foi na parte que ele era mais frágil. E aí eu até anotei aqui para mim não esquecer, deixei até sublinhado. Aquilo que ele achava que era a melhor coisa da vida dele, na verdade era a pior. Era a coisa que impedia ele de ser um com Jesus. Vou repetir para você isso entrar bem dentro da sua mente e do seu coração. Aquilo que o jovem rico achava que era a melhor coisa da vida dele, na verdade, era a pior. Porque era a coisa que impedia ele de ser um com Jesus. E aí, com isso, Jesus ele me ensina duas coisas. Primeiro, você pode ter coisas ótimas na sua vida. Você pode ter um ótimo trabalho. Você pode ter um ótimo relacionamento. Você pode ter ótimas amizades. Mas se elas te impedem de ser um com Jesus, então essas coisas são apenas um engano na sua vida. Segundo, você pode ser uma ótima pessoa. Você pode achar que você é muito crente. Mas se você não ir para a cruz, se você não decidiu renunciar, se você não decidiu perder, o engano é você mesmo. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Apocalipse 3,15. Então, o que tem tido na sua vida? Será que você tem tido coisas que na verdade são um engano porque te impede de ser um com o Senhor? Ou será que você tem sido um engano porque você não está disposto a morrer? Apocalipse 3,15 diz assim, é a carta de Jesus para uma igreja. Conheça as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, essas palavras aqui, que eu considero forte, foram para pessoas que estavam enganadas. Pessoas que achavam, pessoas que não eram frias, mas que achavam que elas eram quentes, mas na verdade elas não eram nenhuma coisa e nem outra. Pessoas que achavam que elas estavam plenas, que elas eram plenas, que elas tinham tudo, que elas não faltavam nada para elas. Mas o que Jesus diz aqui? Cadê? Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha o relato de Jesus para essas pessoas que achavam que estava tirando nota 10, assim como o jovem rico. E sabe o que isso quer dizer para a gente? Que não importa aquilo que a gente acha que nós somos. Não importa se a gente acha que está tudo bem com o nosso evangelho. Não importa se a gente acha que a gente já abriu mão demais, que a gente já renunciou demais.
Tudo que importa é aquilo que nós somos diante de Deus. E diante de Deus não há bom testemunho dos outros que nos livre. Diante de Deus, aquilo que a gente acha a nosso respeito não tem valor, não tem importância. Porque é Ele que sabe de todas as coisas. Pode ser que as pessoas falem super bem da gente. Pode ser que você esteja contente com você, com a vida que você tem levado com Cristo, com as coisas que você tem renunciado. Mas você já parou para se perguntar, você já perguntou para Jesus o que Ele tem achado sobre você? Se sobre a sua vida não tem nenhum engano. Você parou já para pensar o que Jesus diria a seu respeito? Diante dele, nada daquilo que a gente acha, nada daquilo que as pessoas acham a nosso respeito vai valer. Sobre Jesus, ele declarou: este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. Jesus foi quem? O filho obediente, o filho que renunciou às suas vontades, o filho que se esvaziou. Mas e nós? Quem somos nós? Quem é você? Você é um com Cristo? Você é um com Jesus? Você é filho? Ou será que você é apenas um jovem rico? Quem é você? Eu queria que você refletisse nisso. E aí, o quarto e último erro foi achar que ia ser mais feliz fazendo aquilo que queria, achar que ia ser mais feliz fazendo aquilo que queria. Lá em Marcos, de novo, Marcos 10, onde a gente estava lendo. No versículo 22 diz assim: diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui diz que o jovem rico, ele foi embora triste. Mas essa tristeza aqui que a Bíblia fala que ele sentiu, ela era bem momentânea. Porque como ele não tinha aberto mão das riquezas dele, depois essa tristeza ia passar. Afinal de contas, o que fazia ele feliz? As riquezas dele. Então essa tristeza dele aqui foi bem momentânea. O jovem rico, ele só pensava numa coisa, na felicidade dele. É aquele tal ditado, sabe aquela frase que às vezes a gente escuta bastante? A vida é uma só, você tem que viver para ser feliz. A vida é uma só, faça de tudo o que você quiser. Essa frase é o nosso eu dizendo pra gente: faça o que você quiser, ama quem você quiser, não importa se é do mesmo sexo que o seu. Fica com quem você quiser, você é jovem, você é novo, você tem muito para aproveitar. Você tem que aproveitar os prazeres da vida. A vida é uma só. Você tem que aproveitar, você tem que buscar novas sensações. Isso é o que o nosso eu diz pra gente. Mas eu posso te garantir uma coisa: não tem verdadeira felicidade fora da presença do Senhor. Não tem verdadeira felicidade vivendo fora daquilo que o Senhor tem para você. O mundo, as pessoas podem até dizer que ser feliz é fazer aquilo que a gente quer. Que se a gente não fizer aquilo que a gente quer, a gente não vai ser feliz de verdade. Mas isso é uma mentira. E se você achar que ser feliz depende de coisas, de pessoas, vai para a Bíblia. Vai ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia define como felicidade. Eu queria que você abrisse aí em Mateus 5. Mateus 5, no versículo 1, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então você quer definição de felicidade? Está aqui, ó. Essa aqui é a definição de felicidade. Aqueles que choram, aqueles que têm sede e fome de justiça. Isso aqui é felicidade. Felicidade não é ter muito. Felicidade não é relacionamento. Felicidade não é amizade. Isso aqui é felicidade. Então não se engane achando que você vai ser feliz fazendo a sua vontade. Porque você não vai. Você vai ser feliz quando você entender qual é a vontade do Senhor para você. Não se engane com aquilo que você vê nas redes sociais. Não se engane com aquilo que você olha para a vida do outro e define como felicidade. Porque as pessoas, elas têm uma concepção muito errada de felicidade. Semana passada, eu encontrei uma pessoa que eu não encontro ela sempre. Só de vez em quando. E toda vez que eu encontro ela, ela me faz as mesmas perguntas. E aí, quando que você vai ter um filho? Quando que vai vir um bebê? Toda vez ela faz a mesma pergunta. Só que dessa vez ela fez umas perguntas diferentes. Ela perguntou se já tinha terminado a minha faculdade. Eu falei que já tinha terminado. Ela perguntou, você está trabalhando? Eu falei, tô. E a empresa que você trabalha, é boa a empresa lá? Eu falei, é boa. E o Daniel, está trabalhando? Eu falei, tá. E qual que é o cargo dele lá na empresa que ele trabalha? Oi? Faltou perguntar o salário. Acho que ela só não perguntou o salário, porque acho que ela deve ter ficado muito sem graça. Mas por que as pessoas perguntam isso? Porque para as pessoas isso é definição de felicidade. É você ter coisas, é você ser. Mas eu já entendi que isso para mim não é mais felicidade. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, o meu sonho era estudar bastante, fazer minha faculdade, e eu conseguir assim o cargo mais alto que eu pudesse ter. E eu estava disposta a fazer tudo para isso. E hoje, acabei de fazer 29 anos, e eu olho para a minha vida e eu vejo que ela foi totalmente ao contrário daquilo que um dia eu tinha sonhado. E eu não falo isso com tristeza, eu falo isso em paz. Porque quando eu era criança, eu nunca tive assim muita coisa. Tudo que eu tinha, uma roupa nova, eu tive poucos brinquedos, porque meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para comprar, mas tudo que eu tinha era porque as minhas tias, os meus tios tinham me dado. Então eu cresci com esse sonho, com esse desejo de que quando eu crescer eu vou fazer minha faculdade, eu vou ter tudo. E eu não vou dizer que eu não gosto de comprar, gente, porque seria muita cara de pau da minha parte. Mas eu queria ter tudo e eu estava disposta a fazer tudo que fosse preciso para mim ter tudo que eu queria. Mas aí eu fui crescendo e aí eu conheci Jesus e aí eu me converti. E aí eu tive que abrir mão de muita coisa. E não foi fácil. Muitas pessoas até hoje não entendem algumas escolhas que eu fiz, que eu tive que abrir mão. Mas eu posso te garantir que valeu a pena. Não tem satisfação maior do que você ver a sua vida, sabe? Você perdeu o controle da sua vida para Jesus. Não tem satisfação maior. E hoje eu olho, eu vejo que hoje eu tenho coisas que não têm preço. Hoje eu tenho amigos, eu ganhei família, eu ganhei ministério. E sabe quem foi que me deu isso? Não foi o dinheiro. Foi a cruz. A cruz me deu todas essas coisas. A cruz me deu coisas que não têm preço. A cruz me deu coisas que no mundo eu não conseguiria. Que eu poderia trabalhar, sei lá, 30 anos. Eu nunca conseguiria ter o que eu tenho hoje. E eu não me arrependo de nenhuma escolha que eu fiz para ter Jesus. Eu não me arrependo de, apesar de hoje, às vezes olho para minha vida e falo, Jesus, o que eu tenho? Nada. O máximo, assim, de coisa, assim, palpável, tá? A gente tá falando, assim, questão de valor. A coisa mais cara que eu tenho é a minha geladeira. Mais nada. Fora isso, mais nada. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada. Eu falo, Jesus, eu não tenho nada. Mas aí Jesus traz uma paz no meu coração. Porque aqueles que confiam no Senhor, eles têm uma promessa de um futuro de paz. E eu tenho a coisa mais valiosa, é a promessa de um futuro de paz. Então, toma cuidado naquilo que você tem colocado a sua felicidade. Eu queria que você abrisse aí. Estou quase finalizando. Mas Mateus 13. Mateus 13, 44. É uma parábola tão pequena, mas que eu acho linda.
Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O evangelho é isso. Jesus, ele procura essas pessoas. Pessoas que pegam aquilo que ela acha que é mais importante, aquilo que ela acha que é mais valioso, vende tudo para conseguir algo muito maior, que é conhecer Jesus. Pessoas que vendem tudo, se esvazia de si mesma para conseguir algo muito mais valioso, que é conhecer Jesus. Você está entendendo isso que Jesus está falando para você? Você está entendendo isso que Jesus está falando com você hoje? Não tem nada mais valioso do que Ele. Então, abra mão sem medo. Abra mão, não tem prazer, não tem alegria maior do que se tornar um com Jesus. Do que conhecer Ele. Do que ser participante dos sofrimentos de Cristo. Paulo fala que ele considerou tudo um nada para ele conhecer a Cristo. Ele considerou tudo como esterco para conhecer a Cristo, para se tornar um com Ele. Tem esse mesmo desejo, tem esse mesmo pensamento. Abra mão do controle da sua vida para Jesus. Queira perder, porque aqueles que perdem, na verdade, estão ganhando. Queira renunciar, queira abrir mão, queira se esvaziar de você mesmo, para que você possa ter uma vida de verdade com Cristo. Não se conforme em continuar tendo uma vida comum. Não se conforme em continuar tendo um relacionamento superficial. Eu queria que vocês colocassem de pé. Deixa a superficialidade para você poder ir mais profundo com o Senhor. Nem que para isso você tenha que abrir mão. Eu não sei o que você precisa abrir mão. Eu não sei o que você precisa renunciar, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui tem algo para renunciar. Todo mundo aqui precisa abrir mão de algo. Saiba que se você não quiser ir para a cruz, se você não quiser renunciar, o seu final vai ser igual do jovem rico. Não queira ser um jovem rico na sua geração. Queira ser um discípulo. Nem que para isso você tenha que sofrer. Nem que para isso seja necessário doer, sofrer, ter dores. Aqui na história do jovem rico, se você for ver, Jesus ele fala que ninguém que tenha deixado pai, mãe, tudo, não vai receber 100 mais na mesma vida. Então tem uma recompensa. Não é só dor, não é só sofrimento. Jesus, Ele vai te recompensar. Você vai experimentar uma alegria que você jamais sentiu. Mas para isso, você vai precisar renunciar, abrir mão. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu não queria que você se sentisse culpado, caso você não tenha conseguido renunciar. Jesus, Ele já levou toda a culpa. Você só precisa se arrepender. Jesus, Ele olhou para aquele jovem e Ele amou aquele jovem. E Jesus, Ele te ama da mesma intensidade. Ele te ama do mesmo modo que Ele amava aquele jovem. Mas o que pode ser diferente nessa noite é a sua resposta. O amor do Senhor não mudou. Mas o que pode ser diferente é a resposta. A resposta do jovem rico foi não. Não quero abrir mão. Mas a sua resposta hoje pode ser: Senhor, eu decido viver pelo Senhor. Senhor, eu decido morrer para mim mesmo. Eu decido ir para a cruz. Abrir mão da minha vontade, dos meus desejos. Abrir mão dos meus sonhos. Abrir mão daquilo que me impede de ser um com o Senhor. Eu abro mão, eu me esvazio de mim. Para mim se tornar um com o Senhor. Para mim ter a tua vida em mim. Para mim ser o teu discípulo. Para mim viver a tua vontade. Para mim experimentar a verdadeira alegria. A verdadeira felicidade. O verdadeiro relacionamento com o Senhor. Um relacionamento de profundidade. Se esvazia de você mesmo. Se esvazia. Abre mão. Deixa ir.
Abre mão ainda que seja difícil. O Senhor vai te recompensar. Abre mão ainda que seja difícil. Porque você vai viver grandes coisas com o Senhor. Enquanto você não abrir mão, você vai continuar vivendo as mesmas coisas, os mesmos problemas. Você continuará chorando pelas mesmas coisas. Abre mão. É o Senhor que está te chamando. Abre mão. É o Senhor que está te